Boa tarde. Puxa, muito legal ter a Kátia e a Silvia aqui, mais uma vez, nesse delas. Esse é um espaço reservado da Rio Info para nós, mulheres, trocarmos ideias, falar de experiências. E hoje o tema que a gente vai explorar é a questão da educação, né? Como um todo, que fala muito na questão de que a educação ainda está muito tradicional e que agora, com o cenário que a gente teve, vários ambientes tiveram que se reinventar. E dentro dessa reinvenção começou a surgir várias soluções que antigamente não existiam, e também começou a existir várias ideias inovadoras de como se relacionar, vamos botar assim, com os estudantes, aí vamos colocar estudantes de 5 a 60 anos, 70, 80, que seja. Silvia, você atua muito nessa área, né? O que você me conta aí da sua experiência de educação? Como é que você tem visto a questão da educação? Como que a educação está se mexendo nesse cenário novo? Bom, pessoal, primeiro, obrigada, Cláudia, pelo convite, por poder estar aqui junto com a Kátia hoje, de novo, no Delas. Super legal a gente ter esse ambiente das meninas, né, dentro de um mundo tão masculino que é de tecnologia. Vem mudando, né, devagar. Eu fiz TI na PUC e na minha sala tinha umas 2 mulheres e éramos 60. Então, a gente vê que esse não é um passado tão distante, mas a gente vê grandes melhorias. Que bom estar aqui hoje podendo falar desse tema que é tão relevante, sempre foi, né? Educação é um tema super relevante para a construção dos seres humanos, das sociedades, do planeta, mas agora, mais do que nunca, tem sido quase a ponta do iceberg, né? Porque, como você falou, o que está acontecendo durante essa fase, né? Essas transformações todas que as empresas e as academias tiveram que fazer para continuar sendo, de alguma forma, disponíveis, né? Oferecendo seus serviços, seus conteúdos, mas se transformando. Acho que a gente vai ter muito assunto para falar aqui hoje, mas eu queria trazer uma curiosidade de uma das nossas colaboradoras aqui da fábrica, que agora há pouco eu estava numa reunião, ela falou assim, não, eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer para reinventar algumas coisas, porque aqui na fábrica a gente é muito conservador, o nosso público é corporativo, a gente é muito, né, a gente cria processos muito organizados para que o conteúdo vire um curso de fato e não seja só um conteúdo solto, né? Ele precisa ter um tratamento institucional, uma estrutura, tecnologias, metodologias. A gente é muito metódico nesse sentido. E aí ela estava falando, mas aí esse é um projeto para um público muito restrito, segmentado, que é o corporativo grande, né? Mas tem tanta gente precisando de outras coisas, como é que a gente pode fazer? E ela falando que ela participou de um curso pelo WhatsApp, acho que do Sebrae, se não me engano, e que ela disse que super funcionou, porque era assíncrono e tinha momentos que o grupo poderia interagir e outros momentos que o administrador não permitia, e que ela fez um outro curso tradicional numa outra plataforma, e que era uma videoaula, e que para ela foi infinitamente pior a experiência, apesar do WhatsApp ter sido uma experiência um pouco desorganizada sob o aspecto de controle, que você não consegue nem saber quem fez o quê e tal, mas para ela foi mais relevante. E aí é engraçado, porque a gente fica sempre preso aos nossos padrões estabelecidos de qualidade, os nossos processos, a plataforma precisa ser tudo. E as próprias escolas estão mostrando aí que, do jeito que está dando, elas estão conseguindo se virar, claro, sobrecarregando os pais, a gente sabe, talvez trazendo uma carga que eles devessem ser mais participativos desde sempre, agora estão sendo forçados a isso. Isso eu ia comentar, já que você está falando aí, é uma coisa que sempre se questionou, independente, que eu acho que no passado ainda tinha mais a participação dos pais na formação escolar, né? E acabou que com a questão das pessoas estarem trabalhando, a carga de trabalho maior, até mesmo a mãe indo para o mercado de trabalho, essa participação dos pais na formação escolar foi diminuindo, né? E muita gente reclama, principalmente escola, que diz que agora ela tem toda a responsabilidade, tanto da formação escolar, como em outras formações, né, das crianças. Isso é bem interessante realmente ser abordado. Agora, a Kátia,
Você tem aí uma bagagem de parque tecnológico enorme, né? Me conta aí como é que é a questão vamos dizer assim, da educação, né? O que se consegue fornecer num parque tecnológico para as empresas que estão lá? Então, também agradecer aqui estar com vocês, né? Estar com Cláudia e com Silvia, mais um desse Rio Info delas. É muito legal estar participando. Então, eu sempre trabalhei com inovação e empreendedorismo, tenho uma experiência com parque tecnológico, incubadora, já fui um tempo atrás. A gente tinha... o parque tecnológico ele tem uma função, né? Quer dizer, o parque incubadora tem uma função de ajudar as empresas a se desenvolver. Né? Elas têm que se desenvolver, você tem que dar um suporte. E o treinamento é uma das partes que são importantes. Às vezes você não consegue muito sensibilizar o empresário que está ali no dia a dia dele, ele está matando 1 milhão por dia, e dependendo do nível de estresse que ele esteja, em que nível de ponto de empresa dele esteja, às vezes ele acha que está matando 1 milhão por dia e não vai ter tempo para perder para parar para fazer um treinamento. Alguns não conseguem enxergar o quão importante é. Quando a gente faz parcerias com algumas escolas da universidade, eu fiz uma parceria com um projeto grande da gente da Copiad, foi muito legal, o pessoal participou ativamente, então é muito bacana. Por sua vez também, uma outra coisa que eu acho que eu posso agregar, que me dava o maior prazer, né? E que essa semana eu tive até contato com o professor. Algumas universidades elas têm uma cadeira de empreendedorismo, né? Os professores eles levavam os alunos até o Parque Tecnológico para visitar, para conhecer, para ver como é que é. Porque na época da gente, né, da minha geração, você tinha 2 opções. Ou você fazia um concurso para emprego público ou você ia trabalhar numa grande empresa. E hoje em dia você tem N opções, né? Você pode montar a sua empresa, montar a sua startup, trabalhar, quer dizer, agora trabalhar no emprego público vai ficar mais complicado, mas enfim, você tem N opções, né? E os professores de algumas cadeiras lá da universidade levavam os alunos para fazer uma capacitação com a gente dentro da disciplina de empreendedorismo. E era muito legal você provocar aquele garoto, né, que está lá no nível de graduação e que não tá, e que tem um sonho, de repente, de montar uma empresa, e saber que tem aí, como é que ele pode fazer, o que ele pode fazer, qual é a ideia que ele tem e que percalços ele vai percorrer, porque não é exatamente simples você montar uma empresa, não é assim, tive uma ideia e amanhã eu virei empresário e vou ficar milionário, não é isso. Né? Então, a gente tinha todo um trabalho de treinamento com as empresas que já estavam formadas com a gente e também com os alunos de graduação que vinham até a gente para conhecer a realidade de uma empresa de base tecnológica no país, né? Mas era muito legal, era muito gratificante. No meu caso, aí a minha experiência nessa área é com as startups, né? Então, eu lá na aceleradora, inclusive agora, no final de abril, eu terminei uma turma só de startups de educação e, de um modo geral, elas estão tendo um bom desempenho porque realmente elas estão trazendo inovação. Elas estão tendo uma excelente aceitação no mercado. A maioria delas vem trabalhando com inteligência artificial, com gamificação, que eu acho que é realmente o perfil do estudante agora, né? Independente da idade, a gente precisa realmente de alguma coisa que engaje mais. Aquele ensino tradicional, que era muito ligado a muito conteúdo passado maçante, né? Passado de forma maçante, você lendo muito, ele está perdendo vez. Para mim, graças a Deus, porque eu odeio. Eu sou muito mais da prática, né? Então, o que eu acabo vendo é que, pelo menos, as novas soluções que estão aparecendo aí, elas estão utilizando esses recursos tecnológicos que eu acredito que dão mais eficácia na educação do que o que se tinha antigamente, e acho até mesmo pela forma como a gente está vivendo, né? Antigamente a gente tinha mais tempo para sentar, para ler, para estudar,
e hoje em dia, até na questão da absorção de conhecimento, além de ser um volume muito grande, da gente ter que tentar separar realmente o que é conteúdo relevante, o que não é, o que me interessa, o que não me interessa, também tem isso, né? Eu até brinquei aqui com vocês, eu falo de qualquer assunto, porque como eu também sou muito curiosa, se vacilar, eu estou lendo de tudo e estou buscando conhecimento de tudo, mas às vezes a gente tem que focar, né? Aí eu ia perguntar para a Silvia, pois é, comenta aí, Silvia está doida para falar isso. Comenta aí, Silvia, como é que você, com a fábrica de cursos, você acabou não contando muito bem como é a fábrica, né? Quem é? Pois é, desculpa, eu queria amarrar o que a Kátia falou, essa história dos empresários, essa visão muito imediatista do treinamento, né? Então, eu vou fazer um investimento e eu preciso que amanhã as coisas mudem. E nenhum treinamento, nenhuma formação, nenhum conhecimento transforma o ser humano tão rapidamente, né? Porque você precisa fazer uma transformação de hábito em geral, né? Ou de postura, né? A partir daquela informação, daquele conhecimento, seja para um procedimento tradicional ou até para um desenvolvimento, né? Para você angariar outras áreas, que seja desde o básico até uma formação mais complexa. Mas acho que você falou muito bem, Cláudia, que a gente era analógico, né? Então, o conteúdo, a gente tinha mais tempo, porque o conteúdo era lento mesmo. Você tinha que ler um livro que levava muito tempo. Hoje você tem resumo de livro à disposição. A forma de acesso à informação é completamente diferente das novas gerações que já nasceram no Facebook, né? O berçário, a fotinho do berçário já foi para o Facebook. A gente não teve essa oportunidade, digamos assim. Então, a gente tem um processo muito diferente das novas gerações de engajamento, porque a gente teve que se esforçar muito mais para conseguir entender. Eu falo, por exemplo, eu era péssima aluna de História e Geografia e achava péssimo aquilo, não entendia por que eu tinha que conhecer aquilo. E quando eu fiquei mais velha e comecei a viajar, eu falei, nossa, que mundo maravilhoso, né? Por que eu não gostava disso se eu de fato me interesso? Porque eu não gostava do método. A forma era desagradável, não era o conteúdo que não era relevante. Não, ele era muito relevante para mim, mas não conseguia chegar em mim. E cada vez mais, todos os processos têm que ser revisitados pensando nesse público que tem uma forma completamente diferente de absorver conhecimento. E também, né, lá no final da linha, de produzir coisas, empresas, ideias, e usar novas tecnologias, de desafiar as certezas, né? Ou seja, é muita mudança, isso pré-pandemia, né? Agora na pandemia, então, está tudo nessa mesma linha, mas muito mais acelerado, eu diria, né? Verdade. Kátia, ia comentar alguma coisa? Não, eu estava pensando aqui, assim, ô Silvia, a tua experiência aí na fábrica de cursos, assim, como é que você, pós-pandemia, era mais uma pergunta mesmo, como é que você está vendo isso? Como é que você está vendo essa geração agora que é tudo tão rápido, como é que você prende? Como é que você está conseguindo prender? E com a quantidade de informação que tem, de live, não sei o quê, como é que as pessoas estão se conectando nas capacitações, nos cursos? Como é que está acontecendo isso? Então, eu acho que a gente está passando por um processo de transformação muito agudo, né? E daqui a pouco a gente vai entrar num equilíbrio natural, né? De qualquer processo rápido de transformação, né? E quando a gente chegar nesse ponto, as coisas vão estar muito mais disponíveis, acessíveis, mas a gente vai ter um filtro, um senso crítico maior. Mas foi o que eu comentei da história do WhatsApp, né? As pessoas estão consumindo informação das formas mais variadas e elas ainda não têm certeza qual é a melhor forma, mas está todo mundo fazendo experiência, né? E isso é legal também, porque então a gente está fazendo experiência na cozinha, né? A Kátia outro dia me deu uma dica, a receita do feijão eu fui fazer, porque eu nunca tinha feito. E aí a gente vai fazendo experiências em casa, experiências na vida, e participando de lives de outros conteúdos, e se submetendo a participar de treinamentos em formatos que a gente não faria. E acho que isso vai ser muito interessante, porque a gente vai começar a arriscar muito mais e vai trazer esse formato de startup, que é super inovador, de você ficar testando até funcionar, de uma forma mais intrínseca, que a gente tinha muito medo, né? A nossa geração sempre teve medo de testar e errar, né? Porque o erro era sempre um problema muito grande. Hoje não, o erro faz parte do processo, é sabido, mas a gente ainda não internaliza isso muito bem, né? Porque a gente não gosta do fracasso. Então, como é que a gente vai fazer para engajar? Eu acho que, além da gente entrar nesse momento aí de equilíbrio das tecnologias, dos formatos, que vai ser natural,
a gente vai precisar ter muito foco na curadoria, porque esse volume de conteúdo absurdo que a gente tem, sempre teve e agora está tendo, a gente precisa de um filtro. E eu acho que vão ter tecnologias baseadas em inteligência artificial e a única forma para que a gente consiga ter uma boa curadoria. E aí, o que a gente fala de Netflix, né, Spotify, que é ótimo, não é tão bom assim, né? A gente sabe. É bem melhor do que quem não faz nenhuma curadoria, mas a gente precisa de curadorias eficientes. Para mim, essa é a alma do negócio, para que a gente consiga ter o nosso foco no que de fato nos interessa. Sim, eu tenho dois comentários aí das suas observações. A primeira é que outro dia eu estava numa live, estavam discutindo, né, a questão da inteligência artificial, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas acham que a inteligência artificial, sei lá, alguma coisa criada, eu entendo como uma evolução humana. Nós fomos obrigados a criar a inteligência artificial justamente para dar conta do volume de informação que a gente tem, tanto que eles falam sobre revolução tecnológica, né? A revolução tecnológica que a gente está tendo, para mim, é a revolução da informação. A parte de tecnologia já passou, já existe, ela já está implantada, já, vamos dizer assim, está sendo absorvida, né, pela sociedade. Agora, como vai se absorver informação? A gente não dá conta de poder ter acesso a tudo e fazer uma curadoria e uma seleção do que realmente importa. Então, para mim, a inteligência artificial ela veio como uma evolução humana que, sei lá, a gente não levantou, a gente não criou a roda. A inteligência artificial ela veio justamente para permitir que o ser humano consiga lidar com todo esse volume de informação que cada dia aumenta para ela tomar a melhor decisão. Isso era um comentário que eu queria fazer. E o outro comentário que eu ia fazer, o meu programa de aceleração é bem focado a vendas, né? E uma coisa que eu comento muito lá para as startups é que ela tem que entender qual o canal de comunicação que ela tem com o cliente dela, né? Onde que o cliente dela está, onde o consumidor dela está e que mensagem ele quer ouvir. E aí, dentro disso, eu me transportei para a questão de quais são que eu acho que até, eu não sou da área de educação não, mas curiosidade, tem gente que é mais de leitura, tem gente que é mais da escuta, né? Então, mesmo tendo várias tecnologias, as pessoas, por características próprias, elas acabam se engajando melhor em uma tecnologia ou outra, e também absorvem a informação de formas diferentes. Você concorda comigo, Silvia, que isso acontece? Qual é a sua experiência na fábrica de cursos? Silvia não está escutando. Eu parei? Não, ela travou. Mas não tem importância, não. Kátia, tem algum comentário? O que eu falo muito é que, por exemplo, dependendo, eu acho que eu sou muito mais de escutar. Então, eu consigo consumir mais informação escutando do que lendo. Eu sou totalmente visual. Sou totalmente visual. Eu tenho que ler, eu tenho que olhar. Eu escuto, mas para mim eu sou mais visual. Tem uns perfis, né? Se você é visual, se você é auditivo. Eu sou visual. Eu gravo, eu olho e eu sou mais visual mesmo. Silvia voltou. Voltou, mas não está escutando ainda. É problema seu. Seu microfone tá fechado. Está fechado. Então, assim, mas eu concordo com você. E o que eu acho engraçado, assim, a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, você estava falando, né? Você recebe tanta coisa assim, você recebe e-mail, agora é live para tudo quanto é lado, é live para isso, live para aquilo. E eu estava conversando com a minha prima. Minha prima é professora de odontologia da UERJ e da Estácio de Sá. E eles estão fazendo as aulas online, né? E ela estava toda tensa, porque, inclusive, alguns dias atrás, ela tinha que
que ministrar uma prova. E a informação, a quantidade de informação que você tem que fazer num curso de graduação para o pessoal, ainda mais uma área dessa que é odontológica, é muito complicado. Tem pessoas que são auditivas e tem pessoas que são visuais. Então, tem umas pessoas que têm uma dificuldade de absorver e outras mais facilidade. Né? Voltei? Voltou ótimo. Desculpa, meninas. Eu tô com uma incompatibilidade com o Zoom desde que eles fizeram aquele upgrade e às vezes ele dá uma travada. Eu fui tentar entrar no celular, não consegui. Desculpa. Não, Não, eu estava comentando o comentário da Cláudia. Assim, eu estava falando que eu tenho uma prima que é professora de odonto de 2 universidades e ela está ministrando os cursos online, deu uma prova e tem umas pessoas que têm mais habilidade visual, outra mais habilidade auditiva para absorver o conhecimento. Né? Nessa hora é uma coisa muito curiosa, porque tem umas pessoas que absorvem melhor de uma forma e melhor de outra, e isso tem sido uma novidade para os professores, eu acho que também, né? De como passar essa informação. O ideal é a gente trabalhar com todo o cognitivo, né? Então, como a gente não consegue ainda mapear, né, qual é a melhor forma de percepção do indivíduo, né? Então, a gente oferece todas as formas. Então, o ideal é que seu treinamento tenha a leitura, né, que você tenha impacto visual para os visuais, que você tenha o áudio, né, que vai te dar um impacto auditivo e que você consiga, de alguma forma, trazer ele para experimentar aquela situação, né, para ele se colocar naquele, né, a história de botar no sapato, né, ou seja, você viver aquela experiência. A gente fala muito de experiência, né, em tudo hoje, né, de experiência de consumo e experiência do treinamento também é muito importante. Mas, de novo, a inteligência artificial, inclusive o meu sócio está fazendo doutoramento, que é assim que fala em Portugal, né, doutorado, né, lá, exatamente com esse viés, que é você conseguir personalizar o seu... Na verdade, ele está fazendo sobre game, tá? Mas a gente poderia pensar isso em qualquer aplicação, qualquer metodologia. Game no aprendizado, né, que são games sérios que chamam. Você poder criar uma experiência única do indivíduo. Então, você ter uma métrica, você ter uma metodologia que você vai ensinar para a inteligência, ela vai, né, machine learning, continuar se desenvolvendo, mas identificando que através das interações, então vamos lá, vamos pensar num game, o cara vai lá e começa a jogar um game. O que fez mais sentido para ele? Né? Foi o desafio? Foi o ônus, o bônus? Quais são as estratégias ali que estão impactando para que ele continue engajado? Que é isso que a gente busca sempre, engajamento, sobre todas as coisas, né? E aí ele começar a direcionar para o game oferecer estratégias que são mais compatíveis com o tipo de absorção de informação daquele indivíduo. Nesse caso que ele está desenvolvendo para game, mas a gente pode pensar isso no cognitivo para qualquer outra experiência. Então, a gente já vê essas metodologias das escolas que são mais colaborativas, né, e que são mais intrusivas e conseguem colocar classes diferentes nos mesmos ambientes, né, para que cada um tenha o seu processo de desenvolvimento, anos misturados. Isso é o quê? É você exatamente oferecer uma estrutura que permita que o indivíduo se desenvolva como ele prefere. E é também a história de você empoderar a pessoa, né? Eu costumo falar que o Google não seria o Google se a gente fosse obrigado a ir no link 1, depois no 2, depois no 3. Treinamento online ainda é feito nessa linha. Não, eu quero que o cara faça a primeira tela, depois ele vai fazer, ele é obrigado a isso. E a gente não gosta de ser obrigado a nada, porque quando você obriga alguém a alguma coisa, você está formatando aquela experiência. E a experiência tem que ser individual, ela não pode ser formatada, porque senão ela deixa de ser interessante. E não tem como você formatar e todo mundo gostar, porque não existem os indivíduos com interesses e capacidades cognitivas diferentes também, né? Sim, sim. Você falando aí negócio de inteligência artificial, eu fico brincando que a gente está indo para a era VIP do consumidor, né? Porque vai chegar de tal maneira que o consumidor vai achar que aquela empresa está servindo só a ele, justamente por estar trabalhando seu perfil, né? Eu vou achar que a Silvia está fazendo aquele curso para mim, com conteúdo do jeito que eu queria, vou achar que ela não tem mais cliente nenhum, que sou a única cliente. É isso que eu acho que realmente a inteligência artificial vai trazer aí para a gente. Mas acho que isso é o sonho de consumo de todo mundo, né? Que você tenha um produto personalizado e exclusivo para você, né? Você
certeza a gente vai chegar lá. Com certeza a gente vai chegar lá. Então, e eu acho que mais, assim, a inteligência artificial, obviamente, vai ajudar muito nisso, porque você consegue ter um big data aí com um monte de informação e você poder trabalhar isso com as percepções de cada um. Mas antes disso, mesmo sem essa tecnologia intrínseca que a gente sabe que ela ajuda muito e, né, facilita pra caramba, eu hoje fiz uma live sobre Customer Experience, muito engraçado você ter falado sobre isso, Cláudio. E a gente estava falando exatamente sobre uma ótica que as AIs, né, que tem um público muito segmentado, público nível AA, e as lojas estão sempre vazias, e aí você acha que eles não têm um público, né? Que o público é pequeno. Vou pedir para a gente deixar isso como um tema. Ah, legal. Então tá. Consumidor, né? Mas aí só para complementar, eu acho que é um ótimo tema. E assim, a tecnologia permeia isso, obviamente, como permeia quase tudo, mas principalmente isso. E eles estão fazendo uma mudança, e a gente deixa para a próxima, se vocês quiserem, ou quando for, que já era um plano pré-pandemia, mas agora com a pandemia, de tornar a experiência completamente personalizada do consumidor na loja. Então, por exemplo, separar os óculos. Eu só uso óculos grandes. Ai, o meu óculos não está aqui, está desaparecido. Ele é gigante, devem ter visto algumas vezes. Porque eu não gosto de ficar virando na cabeça, porque eu sou uma pessoa da lente. Então, eu acho que o óculos tem que ser grande para me dar conforto, não é só porque eu acho bonito. E aí, imagina, eu chego lá e tem todos os óculos enormes da loja para eu ver. Não vou perder tempo com aqueles pequenininhos que eu vou ter que pular. Isso em coisas básicas, mas é isso que a Kátia mesmo falou. É o sonho de consumo de todo mundo. Então, eu vou chegar na loja para comprar sapato, só vai ter sapato do meu número. Eu não vou perder tempo de ficar olhando um sapato que eu falo, adorei, mas não tem meu número. Não quero isso. E essas experiências, elas vão ser mais personalizadas, porque o consumidor, ele está mais exigente, obviamente, e as empresas estão mais preocupadas com o consumidor, com os feedbacks, com as estrelinhas, com o reclame aqui, com tudo isso que a gente sabe que é muito importante na marca, mas também porque com a pandemia a gente não vai poder ter tanto contato, então isso vai forçar essa movimentação de ter uma experiência mais exclusiva. E o mais legal de tudo, ela vai ser ampla, porque até outro dia ela era muito exclusiva para um grupo mínimo de pessoas. Hoje ela vai ter que ser para todo mundo, porque qualquer consumidor vai ter a limitação do contato, né? Sim, pois é. Mas voltando aqui no nosso tema de hoje, que é educação, a gente pode falar muito da educação, vamos dizer assim, não é obrigatória, né? E aí a gente entra primeiro. Essa é que eu acho que realmente está recebendo o maior choque, porque ela não tem muita liberdade, ela tem que estar atendendo algumas regulações que são feitas, né? E, ao mesmo tempo, ela está sendo pressionada. Eu não diria que tem evasão escolar, vamos botar assim, né? Mas, porque não tem jeito, né? Eu acredito que a escola em si ela está recebendo muita pressão do aluno para que ela consiga, dentro da regulação, se adaptar e trazer o aluno realmente para conseguir realizar toda aquela jornada que obrigatoriamente, né, vamos botar assim, tem que ser feita, né? Você lá na fábrica de cursos, ou se você chega a lidar com esse tipo de curso, essas coisas? As formações tradicionais obrigatórias não são foco dos nossos projetos, embora a gente já tenha desenvolvido vários projetos nessa linha. Então, por exemplo, certificações financeiras, a gente fez alguns projetos para bancos com desempenho bem legal, mas eu fico pensando que, bom, essa história do lifelong learning e de toda a movimentação que vem sendo feita nos critérios de educação, nas formas de absorção de conhecimento, elas vão ter que ser, as normas vão ter que ser revisitadas. Eu achei muito legal você ter falado sobre isso, porque, assim, quando começou a EAD, e eu participei muitos anos da ABED, que é a associação que orienta e regula isso há muitos anos, participo ainda, mas bem mais distante, a gente tinha um grande problema que as universidades ou as escolas técnicas, elas tinham que ter uma quantidade X de livros por per capita de aluno. Então, assim, o cara podia usar toda a tecnologia à disposição num curso livre, que poderia ser completamente à distância, mas ele tinha que ter livro, ele tinha que ter unidade física, ou seja, completamente inviabilizava um investimento inicial que passava a ser gigante. As próprias universidades passaram a ter exigências que elas não tinham nos cursos tradicionais.
Então, assim, foi uma loucura. E hoje, depois de muitos anos, isso é super recente, sei lá, talvez menos de 5 anos, essa história dos livros já acabou, foi por terra, conseguiram rever, mas existe uma norma, uma regulamentação muito rígida e com muita razão de existir, porque a gente precisa ter um controle de qualidade, mas que a gente tem que rever, porque tem que se adaptar aos novos tempos. Então, eu acho... O livro pode ser digital? Pois é, não podia, olha que loucura, o que torna ele infinitamente Não, mais mas hoje difícil. em dia já pode? Hoje em dia já pode? Hoje em dia já pode? Não, hoje o livro deixou de ser um problema, né, para essas universidades. Eu fiz o MBA, deve ter o que, uns 5, 6 anos, né? E é um valor muito alto. Eu tenho certeza que, sei lá, 60% do que eu paguei era pelos livros que eu tinha. Era cada calhamaço de livro desse tamanho, por cada matéria, 2, 3 livros, que está embutido dentro da mensalidade, né? É um absurdo. Eu realmente não li todos, li capítulos de alguns, mas eu imagino, tive recurso financeiro para estar pagando esse MBA, mas imagino que nem todo mundo tem recurso financeiro para estar pagando o MBA, que deixa de ser viável pela quantidade de livros que tem que ser fornecidos, pelo visto, né? No ambiente digital, esse livro é mais barato. E aí eu te pergunto, ainda existe essa regulamentação de quantidade de livros e ele pode ser digital ou não? Então, não existe mais, essa regulamentação mudou, ainda bem, né? Isso tem um pouco menos de 5 anos, é bem recente. E os livros, eu pelo menos sou totalmente adepta, eu tenho vários livros, vocês veem aqui, mas assim, eu já estou nessa transformação há tempos, dificilmente eu compro um livro físico, só se você não tem ele digital, eu sou Kindle heavy user, acho mais fácil, eu gosto de fazer pesquisa, né, digital, então você tem uma série de facilidades ali que você não tem no livro. É legal ter o livro, óbvio, mas eu acho que vai acabar. Isso vai ser uma mídia que não vai mais existir. Cheiro do papel, não, porque tem gente que diz que tem a galera do cheiro do papel. Eu não tenho esse apego, né? Não, eu vou te falar que eu até gosto de dar zoom no livro, sabe? E aí no papel não dá zoom, porque a gente vai piorando, né, a visão com o tempo, obviamente. E aí, se der para dar zoom, para mim é um problema. E aí, quando o Kindle veio com post-it e marcador, porque eu sou aquela pessoa que lê com post-it e canetinha, eu falei, pronto, agora eu quero isso. Então, aí eu virei Kindle person. A Kátia queria falar alguma coisa, acho que dessa vibe que a gente estava de... Na realidade, eu estou aqui, vocês estão falando, eu estou lembrando, a gente teve o Viradão, Rio Info, né, que foram 17 cidades aí do interior do Rio de Janeiro, na sexta-feira passada, e um dos blocos foi sobre educação. Foi. E eu estava justamente me lembrando do que foi falado, né? E eu acho que um dos grandes ganhos mesmo dessa, se é que a gente pode dizer, se a gente pode... tudo na vida a gente tem que tirar um proveito de uma coisa boa, né? E se essa pandemia trouxe alguma coisa boa para a gente, eu acho que a gente tem que tirar tudo positivo, mas se a gente trouxe alguma coisa boa, foram algumas coisas que foram por terra. E eu acho que ficou a questão do ensino à distância. A gente tinha... isso foi falado no Viradão, né? Que o ensino à distância, o pessoal ainda tinha um certo preconceito, que não era muito legal, que era meio mais fraco, que não era muito bacana. E hoje em dia não tem outro jeito, está todo mundo fazendo ensino à distância, não tem outra forma. Então, acho que desmistificar isso foi bastante interessante. Agora, ainda é uma questão muito complicada, que também foi falado, foi comentado no painel, que a inclusão ainda não é total e ainda tem essa discrepância muito grande. As pessoas não têm, né, principalmente as crianças, também não têm tanto acesso assim à internet, ao digital, né? Eu confesso que gosto muito de livro. Eu vejo no digital também, gosto do Kindle, gosto de ler, mas às vezes eu sinto falta de mexer no livro. Então, de vez em quando eu vou lá e arranjo um livro, né? No papel, né? Eu tenho necessidade de meter a mão no papel. Mas assim, hoje eu acho que 98% da minha vida vai no digital, né? Mas tem um saudosismo lá do livro, que de vez em quando eu pego um livro, vou e dou uma olhada. Agora, você estava falando também, Silvia, o que eu achei muito engraçado, que é muito curioso, eu estava, sei lá, uns 2, 3 anos atrás,
eu estava num salão de cabeleireiro para cortar o cabelo e tinha uma menininha de uns 3 aninhos com a mãe, e ela estava folheando uma revista Caras. E era muito engraçado, porque ela fazia assim com a mãozinha na revista para ampliar a foto. E aí ela olhava para a cara da mãe e falava assim: mamãe, não abre, não abre. Então, assim, Muito eu me bom. senti jurássica perto daquela criança, óbvio, né? Eu, com a minha necessidade de mexer no papel, eu me senti um dinossauro perto daquela criança. Mas uma menininha, assim, ela nem falava direito ainda, sabe assim, aquela coisinha bem pequenininha, bem fofa. Mas ela fazia assim com o dedinho na revista Caras. Né? Porque para ela tanto faz, né? Se é uma revista, se é uma tablet, para ela é uma mídia. Exatamente. Bem legal. Eu acho que isso explodiu agora na pandemia, né? Eu acho que essa questão digital, né? E a gente tem que batalhar para ter cada vez mais essa inclusão no nosso país, né? Que as pessoas todas tenham acesso, né? Eu acho legal que você comentou, né? Esse tópico foi muito importante, eu acho, no Viradão, no painel de educação. A gente até outro dia tinha muito mais preconceito, né, sobre educação à distância. Eu lembro que quando a pessoa tinha feito uma formação, né, numa faculdade online, falava assim: ah, mas foi online? Ah, mas foi à distância? Assim, a mesma faculdade, qualquer que fosse. E aí depois a gente passou por uma transição, e claro, como eu vivo isso na minha rotina há muitos anos, eu percebo isso mais claramente. Mas a gente passou por uma transição que as pessoas falavam assim: ah, é online? Não, online não dou conta não, que é muito puxado. Porque as pessoas têm que se organizar minimamente, elas têm que se planejar para aquilo, elas não conseguem, é o que eu falo, antes do computador, você não conseguia fingir que você não estava trabalhando, né? Com o computador agora você dá uma fingida. Agora com a pandemia acabou de novo, porque você é cobrado por desempenho, porque as pessoas estão cada um no seu ambiente, não estão mais no ambiente físico. Então é meio que a mesma coisa, né? Você não adianta você ir para a sala de aula e ir embora, que isso não resolve, não é assim que você está aprendendo, mas era uma evidência gerada. No online você tem outras evidências que são muito mais por desempenho. Então, eu acho que a gente teve a primeira onda, que foi essa do preconceito, como tem preconceito de home office, que também está sendo transformado com a pandemia. Depois a gente teve a segunda onda, que as pessoas começaram a ver que era muito mais acessível, mais barato, você não perde tempo no trânsito, você flexibiliza seu tempo, você estuda no final de semana e trabalha durante a semana, não precisa estudar à noite, que eu estudei à noite, porque eu trabalhei a vida inteira durante a minha formação, então eu saía do trabalho, pegava um trânsito enorme para a faculdade, depois não sei, chegava em casa, jantava, ia estudar da faculdade 1h da manhã. E aí acordava às 6, e isso foi uma loucura, porque era muito puxado. E aí no final de semana você faz o quê? Dorme. Você precisa repor energia para outra semana. Estudar. Pois é. É isso, você não vai para mais, não dá para você fazer essas coisas. Mas eu acho que essa coisa do distanciamento que a gente está vivendo e né, do punch que a gente está vivendo da tecnologia do digital, ela vai fazer uma terceira onda, que é exatamente essa que vocês falaram, que as escolas estão se adaptando, as universidades estão se adaptando, as empresas estão se adaptando para fornecer um conteúdo de treinamento, de desenvolvimento, de capacitação digital num formato disponível. Mas eu concordo com o que você falou, Kátia. A gente precisa ampliar esse acesso. Porque é fácil falar aqui, né? As classes média para cima, que você tem um computador, você tem uma tablet e um celular. E você escolhe desses multiformatos qual que é mais disponível, interessante naquele momento. Mas você tem pessoas que não têm a menor condição de ter internet, muito menos um smartphone. O cara tem um celular para se virar. E aí a gente acaba tendo esse desnível. Mas uma coisa que o Paulo, inclusive, falou, que o investimento necessário para a gente fornecer internet, que era a base, e equipamentos básicos para essa população, não é tão alto assim quanto parece. As pessoas não precisam de um Apple, né, para se virar. Então, eu acho que tem saída e essa confusão que a gente está vivendo na pandemia vai forçar os governos a rever essas possibilidades. Meninas, estamos com o horário super estourado, para variar, a mulher falando muito. O papo foi excelente. Acho que temos que marcar um outro para falar continuidade sobre educação. Agradeço muito aí a Silvia e a Kátia pelas palavras, pelas experiências que vocês trouxeram. E o Rio Info delas é isso, uma troca de experiências, de olhar, feito por nós, as mulheres. Obrigada.